Meu nome é Aline, eu sou coordenadora de Advocacy do GIF. Vou fazer essa breve introdução. Queria dizer que eu fico muito animada para ver esse debate, seja porque, para mim, é super importante ouvir essas falas e repensar as nossas práticas, refletir sobre as nossas práticas, mas também pela complexidade que tem exercer ações de advocacy, né? Seja por uma dimensão de quais são as melhores práticas, como que a gente pode fazer isso, ou mesmo por como garantir a pluralidade de vozes, né? O respeito aos diversos interesses. Então, essa é uma mesa que acho que se pretende tratar disso e mais um pouco. Breve aviso, não sei se todo mundo já baixou o aplicativo do Congresso, então, se vocês baixem o aplicativo, porque fica mais fácil de acompanhar a programação, vocês podem, inclusive, interagir com o que está acontecendo. E hoje o almoço vai ser lá embaixo, ali na entrada, tá? Logo ali na entrada, então, no térreo. Tá? Então, obrigada. E vou apresentá-los, claro. Então, a mesa vai ser mediada pelo André Degenstein, o nosso mediador. E aí, nossos palestrantes aqui hoje, então, é a Andrea Gozzetto, da FGV, a Juliana Ortega, do Instituto CIA, e o Rafael Gioielli, do Instituto Votorantim. Então, obrigada pela presença de vocês também. Vou passar a palavra para o André. Alô. Obrigado, Aline. Boa tarde a todos e todas. Eu vou fazer uma breve introdução. Primeiro, não dá para dizer que eu estou muito contente de estar aqui no Congresso do GIF e poder compartilhar dessa mesa com amigos queridos. Eu vou fazer uma introdução rápida sobre o tema. Acho que vocês têm as referências sobre cada um deles, né? A Aline já os apresentou brevemente, eles vão ter chance de falar um pouco de onde eles estão, de onde eles falam, que tipo de trabalho eles estão envolvidos. Mas o tema que a gente vai abordar hoje é um tema que é absolutamente central, né, nas estratégias de investimento social no Brasil, na atuação de boa parte dos institutos e fundações, e acho que é um campo que vem ganhando espaço. E ganhando espaço com uma série de avanços, né, mostrando, ao mesmo tempo, a capacidade e o potencial do trabalho de investidores sociais, e também colocando luz sobre tensões que essa mobilização produz, né? E é inevitável que, ao longo também do tempo que eu pude estar no GIF, e agora de um lugar um pouco mais distante, mas ainda assim envolvido, ver como que a atuação de investidores foi ganhando centralidade nas interações com a agenda pública, né, com governos, com políticas públicas, tanto em nível federal como nos territórios. E acho que muitos de vocês que estão aqui ou estão envolvidos de alguma forma com esses tipos de arranjo. Essa centralidade, né, que a interação com políticas públicas, que às vezes a gente fala, quando a gente fala assim, influenciar políticas públicas, trabalhar com políticas públicas, é uma terminologia que está muito presente nos discursos institucionais, pessoas envolvidas nessa área. E isso se conecta, muitas vezes, com a ideia de que essas instituições, se elas não têm o volume de recurso que governos dispõem, elas podem influenciar governos na direção, numa melhor direção nas áreas em que eles trabalham. Ao mesmo tempo, essas instituições são parte do que a gente chama de sociedade civil, né? Mais próximas de interesses privados, mais distantes de interesses privados, mas interagem na esfera pública com outras organizações da sociedade civil. Essa possibilidade de ampliar o impacto, ampliar a escala via proximidade com políticas públicas, via ações de advocacy ou de incidência, é o que a gente está se propondo a discutir hoje aqui. Essa visão de que isso, ao mesmo tempo, é parte, né, de um amadurecimento, de um ganho de densidade, de relevância do investimento social, mas também provoca resistências em diversos grupos, coloca um pouco a questão de que investidores sociais também são atores políticos, atuam na esfera pública, né, como atores políticos e precisam se pensar como tal. Assim como outras organizações da sociedade civil,
essas instituições que atuam em direção ao sentido público, ao bem comum, elas não têm um mandato político como tem representantes, deputados, não são eleitos. Então, esse mandato precisa ser construído a partir de um conjunto de relações, né? Precisa ser construído a partir das práticas. Mas, diferente da maior parte das organizações, essas instituições, elas concentram muito poder econômico e acesso a instâncias políticas de decisão. Então, isso, de certa forma, as coloca numa posição diferente daquela que outras instituições se encontram. E isso pode produzir tensão ou pode gerar espaços para mudanças significativas. Esse crescimento, né, da chamada influência sobre políticas públicas, se é que isso é verdade, né, então também não estou tomando isso como um ponto de partida, é ao mesmo tempo um indicador de sucesso, né, e de relevância do investimento social, e também torna isso objeto de questionamento, de crítica de outros grupos, em termos de legitimidade, de transparência dessas práticas, de capacidade de representação, né, do interesse público. E essas, um pouco, são as questões que a gente está se propondo a discutir aqui. A ideia é que o painel funcione, né, um pouco numa roda de conversas, e depois a gente vai ter chance de ter um tempo razoável para uma interação com vocês, para ouvir comentários, questões que vocês tiverem. Eu vou começar com uma questão, talvez mais ampla, para permitir que cada um se apresente e faça uma primeira consideração, perguntando justamente isso, pegando o gancho da questão da legitimidade. Há um gap, né, um déficit de legitimidade de investidores sociais na sua interação com as políticas públicas? Se existe esse gap, que tipo de prática ou mecanismos a gente pode lançar mão para reduzir esse gap, para que essa atuação esteja mais próxima daquilo que se percebe como interesse público ou interesses de grupos sociais? Então, com essa primeira questão, eu vou abrir a nossa roda de conversas, passando a palavra para Andréa Gozzetto, que é professora da FGV, aqui de São Paulo, e que trabalha justamente, estuda e se dedica à questão do lobby, da representação de interesses, relações governamentais, para essa primeira exposição. Então, Andréa, muito obrigado. Bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, nesse congresso imenso, tão plural. O André me passa uma pergunta que é bastante instigante, né? Eu espero poder respondê-la de uma forma um pouco mais abrangente, tá? Bom, eu tenho uma experiência acadêmica bastante forte, e hoje eu coordeno 2 cursos voltados a essa temática, né? A temática é incidência no ciclo de políticas públicas. Então, eu coordeno um MBA em Relações Governamentais, na Educação Executiva da FGV, e, num programa de educação continuada, um curso de curta duração em Advocacy, né? Eu acho que é interessante contar para vocês um pouco como é que a temática do Advocacy ela foi tomando conta da minha agenda de pesquisa, né? Isso foi um movimento bastante espontâneo, não foi algo pensado. Eu defendi uma tese de doutorado em 2004 sobre a atuação dos grupos de interesse no Congresso Nacional e, desde então, eu tenho tentado entender como que se dá a influência sobre o processo decisório no Brasil, mas sempre do ponto de vista da iniciativa privada influenciando esse processo decisório. E estudando com um pouco mais de afinco e também muito desafiada por conta de uma espécie de contraposição, né, entre organizações da sociedade civil de um lado e associações setoriais e empresas de outro, eu me debrucei sobre a seguinte questão: do ponto de vista pragmático, das táticas, da forma como esses grupos se utilizam dessa estratégia de influência, isso é realmente muito diferente? E aí eu fui buscar na literatura internacional e fui buscar também alguns estudos de casos que a gente tem aqui no Brasil, e aí eu percebi algo bastante interessante, quer dizer, a estratégia é influenciar, né? Você tem vários tipos de estratégia que podem ser construídas, mas as táticas, de forma geral, elas são as mesmas.
O que vai depender, essa grande diferença entre advocacy e lobby, vai depender do tipo de contato que você tem com o tomador de decisão, se ele é direto, se ele é indireto, o acesso que você tem a essa mesa de negociação e o quão ativista você deseja ser, né? Então, as organizações da sociedade civil têm, obviamente, uma posição de legitimidade maior na defesa de causas, enquanto a iniciativa privada tem menor legitimidade com relação a isso, né? E eu me vi nesse ambiente, falei, nossa, a coisa é complicada, né? Como é que você desata esse nó aqui? E aí eu fui tentar entender melhor, né? E o André colocou bem, eu acho que a questão nevrálgica aí é a representação. O que distingue e dá legitimidade, né, e tem uma relação profunda aí com a questão da legitimidade, é o fato que os grupos de advocacy, eles fazem parte do ambiente da representação não eleitoral e são auto-autorizados, né? E por isso que a questão da legitimidade ela é mais importante, precisa ser melhor trabalhada, tá? Agora, tanto o lobby quanto a advocacy são tipos de ação política que têm como objetivo influenciar o processo decisório, né? Quem faz essa ação política e como faz é que vão dar essa diferença fundamental, tá? Então, eu fiquei me perguntando, né? E por que o advocacy hoje ele toma essa importância nas discussões? O que a gente tem percebido, isso é uma tendência mundial, é que as organizações da sociedade civil que tradicionalmente prestavam serviços começam a perceber que é necessário também atuar de forma mais transformadora e transformar a estrutura é muito importante. E a estrutura a gente só modifica a partir da política. Então, essa aproximação com o campo político, ela tem se tornado cada vez maior, né, com maior intensidade. E aí é que eu vejo o papel fundamental do investimento social privado. Porque, tradicionalmente, gente, a incidência política no Brasil, e eu estou falando do ponto de vista, tanto faz, se ela é realizada por organizações da sociedade civil ou pela iniciativa privada, elas são feitas de forma intuitiva e centralizada em pessoas. Então, esse é o ponto nevrálgico. Como que a gente resolve isso? Né? Como que a gente transforma? Porque existe uma sobreposição de representações. A representação eleitoral, a representação não eleitoral, né? Você tem também a representação através de instituições híbridas, tem uma política de presença. Então, e tudo isso, no dia a dia da política, na política como ela é, isso tudo vai fazendo parte de um todo integrado, né? Então, essas questões que eu acho que a gente vai conseguir pontuar melhor aqui nessa mesa. Obrigada. Obrigado, Andréa. Vou passar a palavra para o Rafael Joelli, que representa o Instituto Votorantim. Depois a gente vai ouvir a Juliana. Bom dia. Obrigado pelo convite para participar do congresso, especialmente dessa mesa. Eu acho que é um tema bem relevante nesse momento, né? A gente está falando de relações público-privadas, e eu acho que o Brasil passa um momento aí de uma reflexão sobre a importância desse tema e talvez descobrindo aí o quão pouco republicanas têm sido essas relações público-privadas. No caso do Instituto Votorantim, eu acho importante esclarecer, nós não temos uma atuação em advocacy tão forte, isso não faz parte hoje da nossa estratégia, porém, a gente tem um trabalho muito grande, muito forte de incidência em políticas públicas, né? Na medida em que praticamente todos os nossos programas e projetos têm como parceiro algum ente governamental e estão alinhados e trabalham em parceria com políticas públicas ou fortalecendo políticas públicas. E essa perspectiva dessa interação tem sido sempre um objeto de discussão nosso, até do ponto de vista regulatório, né? Como é que a gente estabelece uma cooperação técnica com uma prefeitura ou com um ministério
qual é o marco legal que sustenta isso, de que forma que a gente constrói essas relações dentro da legalidade, dentro da legitimidade. Então, esses são temas que estão sempre pairando a nossa atuação. E esse ano é um ano que a gente tem uma atuação bastante capilarizada no Brasil. A gente deve estar hoje atuando em mais de 120 municípios, e em pelo menos 105 deles, onde o nosso programa de educação está acontecendo, a gente faz uma formalização de parceria com prefeituras, né? E até o instrumento jurídico que a gente tem utilizado nisso tem sido uma dúvida, uma questão, e dependendo do município, da prefeitura, é entendido de uma maneira ou de outra, né? Então, esse é um desafio. Na questão específica da legitimidade, acho que esse é um tema também que a gente está o tempo todo se questionando, né? Vou dar um exemplo dentro desse programa nosso de educação, que é um programa onde a gente estabelece parcerias com as secretarias municipais de educação. A gente já está vivenciando, e historicamente a gente sempre vivencia a cada ano, pelo menos 1, 2 ou 3 municípios acabam levantando essa questão, que é o quanto que aquele programa que nós estamos ofertando e trabalhando naquele município é uma demanda do município ou é uma demanda do Instituto Votorantim ou da Votorantim. Essa é uma questão que eu diria que talvez a cada ano, em 3, 4, 5 municípios, de quase uma centena que a gente atua, aparece de maneira explícita, né, na interação com a prefeitura. Ela chega uma hora, às vezes, casos mais críticos, fala assim, não, mas espera aí, eu estou trabalhando para o projeto de vocês ou vocês estão trabalhando para mim? Então, às vezes, chega nesse nível, né? E aí, o que a gente procura ter, primeiro, né, a gente está trabalhando dentro de uma visão nacional. Então, a gente está em 100 municípios de diversos estados, de todas as regiões. Então, a gente vai se ancorando em políticas públicas nacionais, né? Trabalhando com indicadores nacionais e políticas nacionais, tentando construir parcerias também no nível federal, para depois chegar no município com um pouco mais de legitimidade na proposta. Agora, é claro que sempre pode ser que aquela proposta de intervenção não faça sentido para uma prefeitura, para um território específico, e aí a gente tem que refletir até que ponto a gente consegue adaptar aquela intervenção, ter flexibilidade, e até que ponto também essa flexibilidade vai atender à demanda específica das prefeituras. Então, eu acho que essa perspectiva de legitimidade, em tese, eu acho que o investimento social ele tem legitimidade para isso, né? Eu acho que, se a gente pensa em institutos e fundações, são organizações da sociedade civil, né, que têm legitimidade para estabelecer esse tipo de relação, até dentro do próprio marco regulatório do terceiro setor. Então, legitimidade há, mas é claro que em cada contexto você tem uma situação diferente e isso precisa ser analisado. Obrigado, Rafa. Gil. Gilena Ortega, representando o Instituto CIA. Alô. Então, primeiro, obrigado também pelo convite de estar aqui contando um pouco. O Instituto CIA tem trabalhado o Advocacy, sim, como uma forma de trazer escala e impacto para os projetos. E, quando a gente foi convidado aqui para o tema, a gente foi também olhar um pouco o censo GIF, como que estava isso, né? E a gente viu que só 14% dos respondentes do censo GIF não adotam nenhuma estratégia de alinhamento e aproximação com políticas públicas, né? Então, para os outros 86%, isso é uma realidade, né? Então, acho que aqui não é uma questão de se vamos fazer ou não, e sim como vamos fazer, né? E a gente vê também que, sem a gente trabalhar também com a questão de política pública e tentar influenciar esse nível mais macro, dificilmente os nossos institutos e fundações vão alcançar o impacto e a escala que a gente deseja dos projetos. O que a gente vê também? Existem duas formas de fazer isso. Você pode, como um instituto, uma fundação, se propor a fazer um advocacy direto, ou você pode apoiar organizações da sociedade civil, parceiros, ONGs, que tenham também esse trabalho, e você, como instituto e fundação, pode apoiar, tanto tecnicamente, dando capacitação, fortalecendo institucionalmente essas organizações, para que elas façam esse advocacy em agendas que são também estratégicas para o seu instituto.
Então, essa foi a forma que a gente encontrou. Isso já faz muito tempo que a gente tem tomado essa decisão de fazer advocacy por meio dos nossos parceiros, talvez, né, muitos preocupados também com essa questão da legitimidade, né? Então, entendendo que a sociedade civil é composta aí de organizações que estão mais próximas da ponta, que estão entendendo muito mais próximo do que nós, o que realmente os públicos beneficiários precisam, estão escutando mais do que a gente tem condições de escutar hoje. Então, a gente tem feito esse trabalho dessa forma e temos tido bons casos aí para dividir com vocês sobre isso, né? A gente também entende que, em se trabalhando o advocacy via parceiros, também existe um grau de liberdade que você precisa dar para os parceiros, né? Os parceiros, a gente enxerga muito as organizações que trabalham conosco como parceiros e não como fornecedores do Instituto, e que também tem a sua identidade, também tem as suas crenças, também tem o seu ritmo, as suas limitações, e a gente tem olhado muito como que a gente trabalha junto com essas organizações para fortalecê-las. A gente tendo também uma sociedade civil mais forte, é o que a gente vai também ter uma democracia mais forte, a gente vai ter um Estado, enfim, que funcione melhor, controle social. Então, a gente tem trabalhado dessa forma e acho que vale aqui um pouco para fechar um pouco, eu acho que, sim, os institutos e fundações são ligados a empresas, enfim, são institutos empresariais, mas eles têm no seu estatuto e na sua raiz o interesse público. E eu acho que é aí que a gente precisa estar sempre vigilante. Por mais que exista um alinhamento com a agenda da empresa, por mais que exista uma ligação desses institutos com as empresas que os financiam, a sociedade outorga a esses institutos e fundações um caráter público, de olhar para o bem comum e de buscar uma agenda de efetivação de direitos. Então, a gente precisa sempre olhar isso. Se, por um lado, a gente vê que a finalidade está se distorcendo e mais se aproximando do interesse privado do que o interesse público, e acho que a própria sociedade que tem o dever e a legitimidade para dizer se está havendo se estamos cruzando essa fronteira, eu acho que é um sinal de alerta, né? Porque acho que os institutos e fundações podem, inclusive, perder sua licença de operar nesse sentido, né? Obrigado, Gil. A gente agora vai caminhar para uma segunda etapa da conversa, onde cada um vai se colocar aí mais livremente. E eu queria fazer só fazer uma introdução para depois ouvi-los mais sobre esse nosso tema. Eu tive a oportunidade de estar envolvido, quando ainda no GIF, numa discussão que foi particularmente interessante para esse tema aqui de hoje. A gente estava num momento em que se discutia muito, né, estava muito evidente, né, uma atuação consistente, articulada de investidores sociais, principalmente nas questões envolvendo a política pública na área de educação. E aí um grupo de organizações se reuniu para discutir assim, a gente precisa criar alguns princípios, acordar alguns princípios básicos que ajude a reforçar a nossa legitimidade como atores sociais, como organizações que estão disputando e influenciando a direção de políticas públicas. Porque a premissa, um pouco, a gente tende a olhar o campo do investimento social como ele sendo mais homogêneo do que, de fato, ele é, né? Então, quando a gente fala dessa área, a gente está falando de organizações que são muito diferentes. Mesmo quando a gente olha para o campo do investimento empresarial, é também um campo que tem muita diversidade. Não dá para dizer que todo investimento empresarial é igual, atua a partir dos mesmos princípios e práticas e formas de atuação. E essas distinções elas ficam diluídas, né, na percepção, principalmente de grupos que estão mais distantes, quando se colocam na esfera pública. Então, será que a gente precisaria acordar um conjunto de princípios que ajude a diferenciar, inclusive, organizações que fazem um tipo de incidência, partilhando, né, de princípios ligados à transparência, à ideia de representatividade, de prestação de contas, etc. E aí eu queria fazer uma pergunta e ver um pouco a reação de vocês. Essa conversa foi muito estimulada por essa ideia de que, assim, existe algum excesso? A gente está acompanhando algum excesso de influência, né, na esfera pública? Ou
quanto mais influência, melhor, porque assim a gente vai empurrar a política pública num sentido melhor, né? Dar mais qualidade a essa política pública. Eu acho que não é óbvia essa pergunta. Então, eu queria que levantasse a mão. Quem acha que existe um excesso de influência de investidores privados na política pública? Levanta a mão. Quem acha que quanto maior a influência, melhor? E quem acha que a pergunta foi mal feita e não dá para responder? Bom, eu... Legal. Então, depois eu vou... pode falar assim... Desculpe. Eu até estava pensando nessa pergunta antes da Juliana começar a entrar nesse detalhe que acho que é importante para ser tratado aqui, né? Será que a parte de advocacy dos institutos empresariais, das fundações, não seria mais uma espécie de soft advocacy, tendo em vista a analogia de soft power, né, no contexto geopolítico, e aí se pegar as empresas menos que têm interesses econômicos, financeiros sobre os governos, aí eles fazem o real advocacy mesmo. Então, acho que esse é o grande conflito. André, você não quer ajudar, então, a gente responder isso, essa questão... Desculpa, eu perdi seu nome, Luciano. Já estava quase tendo um ataque aqui. Pode ir. Pois é, vamos lá. Bom, eu acho que princípios básicos são essenciais, né? E os institutos devem ter esses princípios básicos em conta. Mas, voltando um pouquinho ao que a gente estava falando anteriormente, sobre a importância do investimento social privado e como que esse investimento social privado ele beneficia a sociedade civil estar mais representada e ter políticas públicas que realmente resolvam os seus problemas cotidianos, eu penso que, assim, essas questões elas estão relacionadas, né? Então, você tem realmente uma questão de legitimidade, mas não é uma questão de legitimidade que envolve só institutos e fundações porque eles têm uma relação com o capital. Não. Existe uma questão de legitimidade que está no fundo da ação de advocacy porque ela é auto-autorizada, né? Então, a única forma... às vezes, eu falo as coisas e dizem que eu não entendo o que eu falo. Então, eu vou explicar. O que é auto-autorizado, né? O auto-autorizado é assim, um representante eleito, ele recebeu votos, ele recebeu um mandato para falar, né? Então, você delegou o poder para ele. Agora, pensem no Greenpeace. O planeta Terra delegou ao Greenpeace o mandato para que ele fale em seu nome? Não. Então, isso é representação auto-autorizada, né? Existe uma inversão quando a gente está falando de advocacy. Os grupos escolhem quem eles vão representar. É diferente da representação eleitoral, em que você escolhe seu representante. Os grupos de advocacy escolhem quem eles vão representar. Essa é a questão fundamental que envolve a questão da legitimidade. Como é que eu resolvo isso, né? Então, não interessa se é uma empresa que está fazendo ou se é uma organização de moradores de bairro. Essa organização de moradores de bairro, provavelmente, ela tem menos problemas de legitimidade do que um instituto e uma fundação, porque ela tem contato direto com o beneficiário, né? Então, o que nos ajuda a dirimir esse problema, o problema da legitimidade? É o contato com aquele que vai ser beneficiado pela transformação social que a gente deseja, né? Então, você vê projetos muito interessantes atuando em questões muito pontuais, que não vão trazer a transformação social que a gente precisa. O André colocou muito bem, a gente tem várias sociedades civis, né? Não existe uma sociedade civil só no Brasil, há várias, né? Eu falo sem parar, viu? Não, eu só queria te colocar uma questão em cima disso que você falou. Você citou o Greenpeace, né? É diferente falar da incidência ou da advocacy que o Greenpeace faz, que é uma organização que tem milhões de doadores, pessoa física, né? De um instituto empresarial ou de uma outra organização sem fins lucrativos que não conta com uma base de apoiadores? É diferente ou são grupos de interesse, que a gente deve ver eles todos dentro de uma mesma lente? Olha, a partir do momento que a Constituição brasileira diz que isso aqui é uma sociedade pluralista, todos os grupos são grupos de interesse, né? Agora, as pessoas acham que a palavra interesse tem um caráter pejorativo. Eu gostaria que alguém aqui nessa sala me dissesse quando foi que não defendeu o interesse.
seu, pessoal, particular. Eu tenho gêmeos de 7 anos em casa. São os maiores defensores de interesse que eu já vi na vida. Né? Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa começar a reenquadrar essas questões. Né? Toda essa discussão aqui, gente, de certa forma, ela está muito relacionada ao estigma de marginalidade do lobby, e a gente deixa isso acontecer. Né? Nós temos que pensar que isso aqui é um país democrático e que direito de petição está no artigo 5º da Constituição. Se é democracia participativa, todo mundo tem direito de fazer lobby. Nós somos os maiores lobistas. Nós deveríamos ser os cidadãos lobistas e sair por aí com cartazes. Quais são as questões, pegando essa questão da representação de interesse, quais são as questões que distorcem ou que podem distorcer essa capacidade de representação de interesse, pensando, por exemplo, no poder econômico, no acesso a instâncias de poder? Existem dimensões que a gente deveria cuidar que potencialmente distorceriam essa capacidade de grupos representarem seu interesse na esfera pública? E aí eu queria passar aqui para os nossos outros colegas. Eu queria só voltar um pouco, acho que a gente falou um pouco de princípios, né? Eu acho que um princípio é o princípio da transparência, né? Então, assim, como fazer a advocacy de forma transparente, né? Hoje, quase todos os institutos e fundações têm relatórios de sustentabilidade relatórios anuais, tem orçamentos detalhados à disposição, enfim, tem canais de comunicação super efetivos. Então, acho que começa sendo transparente. Né? Se eu sou um instituto e uma fundação e estou atuando fortemente em defesa de alguma causa, primeiro, qual é essa causa que eu defendo e por que eu defendo? Segundo, como que eu conto para os meus públicos a forma com que eu estou fazendo? Porque eu acho que, na verdade, o juiz de tudo isso acaba sendo a própria sociedade, para que a sociedade possa me avaliar e me legitimar, eu preciso falar o que eu estou fazendo claramente. Né? E isso eu acho que a gente tem muita oportunidade de falar melhor e contar de uma forma mais clara. Eu acho que os institutos e fundações também precisam se posicionar. Né? Então, por que eu defendo essa causa? E, de alguma forma, mostrar que essa causa tem um benefício social em prol da sociedade. Quer dizer, como que eu legitimo a causa que eu defendo? Se eu estou tão longe da ponta, então, que esforços eu fiz para ouvir essa ponta e para chegar nessa necessidade? E aí eu acho que legal fazer um caso prático, né, do nosso dia a dia. A gente apoia muito a causa dos direitos dos imigrantes, porque hoje, na cadeia têxtil, nós sabemos que a grande vítima hoje de trabalho escravo são os imigrantes. E nós sabemos também que as políticas públicas, legislações voltadas para esse público estavam muito defasadas e colocavam quase que o imigrante como uma pessoa sem direitos, quase que culpada, e não olhando para o que ele realmente precisa para estar no Brasil de uma forma decente, ter condições de trabalho e de vida. Então, nós apoiamos algumas organizações para que elas fizessem advocacy, para se modificar algumas dessas leis. E como que elas fizeram isso? Fazendo várias rodas de escutas com os imigrantes. Né? Então, toda a pauta que foi levada por elas, nos espaços que elas tinham acesso, foi construída a partir de uma escuta legitimada. Né? Não foi um grupo de pessoas numa sala fechado, eu acho que os imigrantes precisam de. Né? Então, eu acho que um pouco isso, assim, como que você está realmente legitimando a sua causa, chegando nos públicos e ouvindo, e sendo muito transparente. Como você está fazendo, quanto de dinheiro você está colocando nisso, se você está tendo resultado ou não, como você mede esse resultado. E aí eu acho que isso já traz um outro nível de qualidade desse advocacy para o investimento social. Obrigado. Eu acho que a Juliana já falou muito bem. Eu acho que a questão é complexa. Assim, acho que legitimidade todos têm para atuar, né? E eu acho que a gente precisa entender, até onde eu lembro do pouco que eu estudei de Gramsci, que a sociedade civil é o espaço de articulação dos interesses privados, pessoas jurídicas e pessoas físicas, né? E eu acho que não existe uma sociedade onde interesses privados não são debatidos, dialogados, né? E alguns vão se tornar hegemônicos, outros não, né? Isso é a dinâmica democrática, né? Então, acho que a gente tem que às vezes a gente acha que o terceiro setor ele não é privado, ele é privado, né? E ele influencia o setor público, influencia o setor privado, né? Então a gente às vezes esquece isso e parece que tem um terceiro lugar aí que não é nem público nem privado, e até onde eu sei isso não existe, né? O que eu acho que é complicado e perigoso
nesse processo, e isso é bastante comum na história, né? É quando o suposto interesse público ou legítimo em cima de uma causa, na verdade, está escondendo algum outro interesse, né? Então, acho que aí é que mora o perigo, né? Quando você financia uma pesquisa acadêmica, não estamos nem falando aqui de investimento social, que vai discutir os benefícios do consumo de vinho para a saúde. Quem é que está financiando essa pesquisa, por exemplo? Né? Então, é um interesse privado, né? Se aquela pesquisa vai ser divulgada ou não, talvez dependa do resultado que ela vai ter, né? Isso existe, né? Isso acontece. O que eu acho perigoso e complicado, e aí eu acho que é uma questão ética, de conduta, que a gente precisa refletir, quando eu estou fazendo um projeto e uma ação, aquele interesse público, né, que está na gênese daquela ação, supostamente, né, na gênese daquela ação ou daquela organização, ele está manifesto e ele é legítimo e é verdadeiro, ou ele está acontecendo apenas porque há algum outro interesse, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que estar sempre refletindo. E aí existem códigos de conduta, existem boas práticas, né, de transparência, de governança, né, que asseguram. Acho que o GIF tem um trabalho importante aí nesse tema de governança das organizações, que é isso, né? Quem são os conselhos? Como esses conselhos são formados? Né? Quem está monitorando isso? De que forma que se dá transparência às ações, aos financiamentos? Isso também na sociedade civil, né? Porque pode ser aquela organização que se diz defensora de uma causa X, alguém está financiando, né? Quem é o seu financiador? Né? É o interesse de alguma empresa que está por trás? Eu acho que a gente tem que lidar com isso de uma forma mais transparente e um pouco mais consciente, né? De que os interesses estão colocados. Então, eu acho que as práticas de governança são importantes dentro das organizações, né? Para que assegure esse caráter, essa legitimidade, e as boas práticas de conduta, né? E no caso dos institutos e fundações empresariais, eu acho que a gente vou relatar aqui algumas situações que a gente está passando, né? Então, o Instituto Votorantim segue o mesmo código de conduta da Votorantim, que veda, né, ou limita algumas práticas de interação entre o mundo público e privado. Uma das cláusulas do Código de Conduta da Votorantim é de que a Votorantim não pode, por exemplo, pagar uma viagem para um gestor público, né? Porque nesses benefícios de hospitalidade se esconde muita ação de corrupção. Pois bem, a gente está agora com uma questão lá interna. A gente fez um prêmio e os vencedores do prêmio para secretários de educação ganham uma viagem internacional para fazer um curso na área de educação fora. E aí a área de compliance falou, olha, isso aqui não pode, né? E aí você tem que também discutir, entrar no mérito, né? Mostrar o quão transparente foi isso, como foi o processo de assessment daqueles caras que venceram, como vai ser essa viagem, como isso vai ser reportado, que transparência que vai ser dada nesse tema. E aí a coisa segue, né? Então, eu acho que tem questões de conduta que vão ser observadas, tem questões de governança que vão ser observadas, para assegurar que o interesse privado não se sobreponha ao interesse público. Mas essa tensão, e a gente tem que ser transparente e verdadeiro, essa tensão sempre vai ter, né? A gente sempre vai ter que estar pondo os interesses na mesa e achando um ponto onde eles não conflitam com questões éticas, né? Obrigado, Rafa. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou fazer uma rodada, estou vendo aqui, eu vou indicando, e a gente ouve uma primeira rodada de perguntas ou intervenções, depois, conforme for, a gente ouve mais respostas aqui, eu faço uma nova rodada. A gente tem mais de meia hora, então a gente tem tempo para uma boa conversa. Meu nome é Suelen, eu dou consultoria em desenvolvimento institucional e sustentabilidade para organizações sociais e culturais. E eu sou super a favor do advocacy, é uma coisa que eu falo sempre para as organizações que eu assessoro, e eu mesma faço parte de vários fóruns, IGTs, para tentar estar participando disso. E aí eu queria primeiro retomar uma pergunta que o André fez, sobre se há alguma coisa que talvez contribua para essa visão negativa, às vezes, do advocacy, especialmente olhando aqui para o terceiro setor onde eu estou.
E uma coisa que eu acho que contribui é a falta de colaboração. Como a gente tem uma dificuldade de trabalhar em redes essas organizações sociais no Brasil, às vezes aquelas que conseguem sozinhas mudar algo, favorecer-se diante de algum procedimento, de alguma política, elas são olhadas como uma instituição que está advogando em causa própria e não do setor, acaba gerando uma visão negativa, muitas vezes, de seus congêneres. Enquanto, mesmo que, às vezes, aquela ação seja uma prerrogativa para um benefício a todos futuramente, né? Muitas vezes é encarado como uma coisa individualista e um benefício próprio. Então, eu acho que é muito importante que haja uma colaboração, porque, quando juntas, essa visão muda. Só que existe uma dificuldade muito grande. Existe uma dificuldade porque existe dificuldade financeira, logística de muitas organizações. Acabam que algumas grandes conseguem se organizar e fica muita gente de fora. E aí eu queria colocar uma pergunta para vocês, enquanto representantes de institutos e fundações empresariais, se vocês enxergam que poderia ser um papel desses institutos e fundações, e que é uma sugestão minha, acho que funcionaria, mas serem os articuladores dessas redes com as organizações sociais do terceiro setor. Porque, às vezes, falta muito isso, alguém de penetração que seja visto como um amigo em comum e não como um concorrente, digamos, mas que tenha flexibilidade, logística, disponibilidade de infraestrutura ou econômica para reunir essas pessoas, para que esses grupos, que sejam formados fóruns, grupos de trabalho, o que seja. Eu acho que isso poderia ser um papel desses institutos e fundações, e queria saber se vocês enxergam também que poderia ser um papel. Aqui, ali atrás, tinha uma ali, não tinha? Aqui, então, aqui na frente. Eu sou Lilian Romão, sou do Instituto Fonte, comunicadora do Instituto Fonte, e a minha questão é com relação a esse advocacy direto, ao apoiar essas organizações e entender que essas organizações podem, de certa forma, reproduzir um diálogo muito mais próximo dos seus públicos. Eu queria, na verdade, que vocês falassem um pouco o quanto essas vozes são capazes, para além de modificar ou interferir numa política pública, é capaz de interferir na própria ação da empresa e do instituto, entendendo que, assim, essas vozes podem trazer determinadas realidades que também colocam em questão a própria ação do instituto e da empresa especificamente, né? Então, como que vem essa construção nesse sentido de essas vozes podem, de fato, interferir na política pública, mas entendendo o espaço dos institutos como uma ação pública, qual é a capacidade dessas vozes interferirem diretamente na ação da própria empresa ou do próprio instituto? Obrigado. Pode falar. Bom, meu nome é Randemba, eu trabalho na coordenação de ação macropolítica da Fundação Tite Setúbal, e a minha pergunta é, pegando o exemplo da Juliana Ortega, que falou que a CEA vem trabalhando com refugiados, o quanto que as instituições, as empresas, enfim, as fundações, elas têm que incorporar internamente a narrativa, a causa que defende. Por exemplo, será que não seria o caso de a incorporar mais refugiados para legitimar a narrativa, legitimar a ação dela? Enfim, isso e outras questões, pensando no Instituto Votorantim ou outras fundações, o quanto que defender essas causas precisa ser incorporado pela fundação e, eventualmente, até pela empresa, que se torna o principal vínculo direto, né? Que é o direto braço social, né? Enfim, é isso. Obrigado. Acho que lá atrás tinha... Olá, acho que meu nome é Rodrigo. 2 pontos, só explicando, acho que me incomodou um pouco a posição tão majoritária aqui na plenária sobre o quanto mais incentivo, quanto mais influência do ISP na política pública, isso melhoraria os resultados. Primeiro que acho que é interessante, a política pública é feita em evidência, claro, mas ela também é feita em valores, né? Então, não necessariamente os valores de um lado levam para uma política pública o melhor resultado, ou seja, isso não é uma verdade absoluta, entendeu?
Então, só para explicar por que eu me abstive naquela votação. E, segundo uma pergunta, vocês vêm conseguindo trabalhar nos institutos, vêm fazendo advocacy, de estruturar um plano de advocacy, de fato, estruturado com metas, resultados estruturados, e conseguir monitorar isso? Quais instrumentos que vocês vêm conseguindo utilizar e trabalhar para fazer essa mensuração, essa estruturação do plano? Obrigado. Obrigado. Vou passar aqui para eles, depois eu abro mais uma rodada, tá? Quem quer começar comentando? Acho que algumas perguntas foram mais diretamente direcionadas, outras menos. Então, eu vou fazer alguns comentários. Acho que tem uma questão mais direta para a Juliana aqui, mas eu acho que é Suelen, né? Acho que você trouxe uma questão que eu acho que ela já funciona, né? Vou voltar um pouquinho no que o André perguntou quando ele falou da incidência, se é positiva, excessiva e tal. Eu tenho convicção de que a continuidade de algumas políticas públicas na área educacional no Brasil, a nível federal, só foram possíveis com tantos ministros que passaram e governos que passaram aí nos últimos 20 anos, porque houve uma incidência forte, né, de organizações da sociedade civil, e aí eu incluo institutos e fundações nessa temática. E aí eu trago um exemplo aqui, que eu acho que é um espaço de convergência e de advocacy e de influência em políticas públicas e privadas, pegando um pouco a pergunta que veio daqui, que é, por exemplo, Todos pela Educação, né? Foi construído, né, articulando diversos empresários, institutos empresariais, organizações que lidam com o tema educação, acadêmicos e tal. Se construiu uma organização que funciona, que influencia, que dialoga, né, e que tem conseguido alguns resultados. Então, acho fundamental esse processo, né? E esses espaços de convergência são importantes. Acho que tem um outro espaço na área de educação que eu consigo falar, que é o Conviva, né, que é uma construção aí entre várias organizações que atuam no tema da educação, alguns institutos e fundações empresariais, mas a Undime, a Concede, por exemplo, e que estão diretamente dialogando com políticas públicas e, inclusive, transformando aquele mecanismo que foi criado numa ferramenta de apoio à gestão de educação dos municípios. Então, acho que esses são bons exemplos que a gente tem e que congregam, obviamente, o setor do investimento social privado, empresarial, corporativo, mas tem organizações da sociedade civil e até setoriais, como uma Undime, uma Concede, né, além de acadêmicos. Então, acho que são espaços. Acho que a segunda pergunta, eu acho que posso falar, com certeza, todo esse processo, e para mim, eu sempre falo isso, o maior benefício do alinhamento da atuação dos institutos e fundações com o negócio é a influência que exerce sobre o próprio negócio e a capacidade que tem de transformar o próprio negócio e a própria empresa. Então, por exemplo, né, vamos dizer que um instituto, uma fundação está apoiando ou tem a causa de gênero, por exemplo, né? Até que ponto ela consegue influenciar essa discussão dentro da sua empresa, né, para que se observem as práticas nesse quesito, né, e se mude ou se comece a mudar essas questões internamente, né? A própria temática de educação, né, ou a própria temática de racial, né, são questões relevantes que empresas têm tem muita relevância nessa questão e que, se faz parte das causas sociais apoiadas, é importante que se reflita também sobre o espaço dessas práticas dentro das organizações. Então, eu acho que essa retroalimentação ela acontece e ela tem que acontecer, né? Não dá para... A gente sempre brinca, né? Lá no começo, talvez há 30 anos, essa coisa o instituto tinha que estar de um lado, a empresa de outro, e se falava, olha, não pode misturar porque não pode ter uma influência de um sobre o outro. Eu já defendo, eu acho assim, não dá para ter o instituto e a fundação sendo o bonzinho e a empresa não observando as suas práticas, né? Esse diálogo tem que acontecer e esses interesses têm que ser, muitas vezes, conflitados, né? Colocados na mesa para se observar. E acho que o setor empresarial exerce o advocacy, muitas vezes, através de organizações setoriais, né? Os
os institutos setoriais, as associações de classe, e, às vezes, a gente observa que bandeiras que essas organizações defendem no Congresso, na regulamentação, conflitam com posições que a gente entende que a própria empresa, na sua atuação social, entende como relevantes. E aí é importante que essa discussão aconteça dentro da governança da própria empresa, do Instituto, né? Acho que ter esse grilo falante, às vezes, é importante. Bom, acho que eu vou falar um pouquinho da pergunta da Suelen. A gente acredita muito nessa abordagem, Suelen, que você coloca, né, de trabalhar com fomentando, na verdade, apoiando, mais do que fomentar, apoiar redes para que elas se fortaleçam e consigam fazer essa incidência. Então, por mais de 6 anos, o Instituto C&A teve um programa específico chamado Redes e Alianças, que era justamente isso, era um edital onde redes do Brasil todo que trabalhavam com educação podiam aplicar para o edital e, uma vez selecionadas, elas recebiam apoio técnico e financeiro para aumentar o seu impacto. E a gente avaliou esse programa recentemente e o que a gente viu como um dos principais resultados do programa foi que aumentou o seu poder de advocacy, né? Então, fazendo coletivamente, tendo uma voz conjunta, o impacto foi muito maior e a gente teve casos concretos. Então, a gente continua com essa abordagem, esse programa especificamente não existe mais, mas agora a gente traz essa abordagem para dentro dos outros programas, em vez de existir como um programa separado, como dentro de cada programa que a gente tem, a gente traz a competência de apoiar o nascimento de redes. Teve um outro caso aqui, que eu estou olhando aqui para a Patrícia, que foi o nosso programa de leitura, Prazer em Ler, que hoje se tornou uma rede nacional de bibliotecas comunitárias que segue autônoma, inclusive, porque o Instituto, a partir desse ano, não vai mais investir na causa da educação, porque mudou de agenda. Então, acho que sim, acho que as redes potencializam muito a força e o impacto, e faltam recursos. Então, desde recurso para uma viagem, para ir numa reunião importante em Brasília, essas organizações não têm esses recursos, e até a questão da capacitação mesmo, né, que toca um pouco, acho que na questão do Rodrigo, quer dizer, como que, na verdade, a advocacy tem que ter um projeto, tem que ter meta, tem que ter cronograma, tem que ter orçamento, tem que ter estratégia, tem que saber com quem você vai falar, não é uma coisa randômica. E a gente está se capacitando em como fazer isso, e a gente entende que as organizações também precisam desse apoio, né? Existe uma inteligência de como fazer, que não é sair fazendo, né? Não é só ter o recurso financeiro. Então, a gente tem buscado nos capacitar como equipe do Instituto e aí pensar como que a gente leva isso também para os parceiros, qual é o melhor formato, enfim, acho que a gente está ainda aprendendo, né? A gente ainda não está assim, super tendo um modelo, mas querendo apoiar mais para que exista um plano mesmo concreto, com resultados na ponta, né? Então, acho que a gente está com esse desafio, respondendo aí essa sua pergunta e do Rodrigo, e trabalhar em redes. Juntando um pouco a da Lilian com Randembra, né? Randembra da TID Setúbal. Eu acho que, até construindo em cima do que o Rafael já falou, eu acho que sim, os institutos, a gente acaba sendo um pouco, funcionando como um provocador dentro da empresa, né? Como uma área quase de inteligência, porque as oportunidades que a gente tem, por exemplo, de estar nesse fórum, em outros fóruns que a gente participa, os contatos que a gente tem muito para trazer para dentro da empresa, que a empresa normalmente não teria acesso, né? E isso acaba reverberando internamente em mudanças de práticas. Então, um exemplo, por exemplo, essa agenda dos imigrantes, que a gente tem trabalhado com algumas organizações sociais bem relevantes nesse campo, aos poucos a gente foi levando também para o conhecimento da empresa, né, o que a gente vinha fazendo, como a gente vinha fazendo, e hoje já existe um projeto que a gente não está envolvido, mas que foi uma parceria que nasceu da empresa com uma dessas organizações, que é a contratação de refugiados para dentro da empresa, né? Então, hoje a C&A já tem vários refugiados, centro de distribuição, agora estão pensando também em loja. Como que a gente, então, o Instituto não faz parte dessa conversa, porque a gente entende que o nosso foco é outro, são os direitos, é o imigrante na cadeia têxtil, mas foi uma agenda que surgiu a partir do Instituto ter apresentado as organizações e ter despertado esse interesse nessas causas, né?
Acho que um outro exemplo é na temática de combate ao trabalho escravo. Há um ano atrás, mais ou menos, essa questão toda foi bastante polêmica no Brasil, porque se desejava mudar várias conquistas que a gente já tinha tido, né, em relação ao trabalho escravo, desde a lista suja, ao conceito de trabalho escravo, e a empresa teve que se posicionar também, porque existia uma pressão para que as entidades setoriais têxteis pudessem chegar com uma voz única. Isso não aconteceu, né? Porque, como o André falou, não é porque a empresa que todo mundo pensa igual, não é porque é instituto que todo mundo pensa igual. Então, muitas vezes, também, a empresa tem que se posicionar de uma forma diferente ou trazendo ponto de vista que vai, talvez, ser mais desafiador, porque ela também precisa ser coerente com o que o Instituto está fazendo. Né? Então, acho que a gente tem buscado isso, não é fácil, se disser não, isso é super tranquilo. Não, acho que são conversas que a gente tem, mas que certamente a gente tem, o Instituto tem carregado mais essa narrativa. Né? A gente tem tido mais, vamos dizer, falado mais sobre isso, comunicado mais. Mas a gente sempre busca também estar junto com a empresa, provocando e buscando essa coerência na atuação. Obrigado, Gil. Andréa. Eu queria falar um pouquinho sobre a pergunta da Suelen, que achei bem interessante. Ela fala da questão da colaboração e coloca também alguns desafios, né, para que essa colaboração aconteça. E eu vejo que o grande papel dos institutos e fundações para consolidar, para ajudar a consolidar ainda mais a democracia no Brasil, é fortalecer as redes, né, que eu acho que a Juliana falou bem, que vocês já tinham um projeto, etc. Tal. Eu estou tendo agora o grande prazer de fazer parte da construção de uma rede, e o que eu acho muito interessante é que ela é multitemática, né? Que essa é uma coisa que também a gente não vê muito. Você vê a construção de redes, mas redes temáticas, diversos, e já existem desafios imensos quando você vai construir uma rede sobre o mesmo tema, né? Imaginem só você construir uma rede que está trabalhando com meio ambiente, direitos humanos e transparência. São agendas diferentes, mas o que se pensa? Se pensa ali em capacitar. Então, eu já falo um pouquinho também sobre a pergunta, eu esqueci o nome daquele rapaz, que falou da questão da estruturação de um plano de advocacy, né? Que é essencial. O que essa rede ela pensa? A ideia é trabalhar o advocacy de forma coletiva e unir, está sendo liderado pelo Instituto Ethos, inclusive, e unir as forças para que o advocacy dessas organizações ele seja mais impactante, né? E o foco principal é a questão da capacitação. Então, por quê? Porque a advocacy não pode mais ser feito de forma intuitiva, porque feito de forma intuitiva não gera impacto. Se a gente quer transformação social, tem que ter essa inteligência que a Juliana está colocando, né? Então, o curso que eu coordeno na GV, ele vem justamente para preencher essa lacuna. Nós precisamos fazer advocacy da forma correta, com a estrutura de um plano de ação e, pelo amor de Deus, com um mapeamento de stakeholders muito bem feito, né? Porque sem saber para quem que você leva a mensagem, obviamente, não vai haver impacto nenhum. Mas aí eu discordo um pouquinho da visão da Suelen, que ela diz que os institutos e as fundações elas poderiam liderar essa rede. Eu nesse sentido, eu penso que não. Eu penso que para que a gente possa realmente ter uma democracia mais forte, a gente precisa deixar as comunidades falarem por si mesmas, né? Acho que essa é a questão fundamental, né? Não dá para ser tutelado mais, gente. A gente não vai funcionar, não tem funcionado até agora. São 500 anos de tutela, não vai rolar, né? Então, os institutos e fundações eles têm aí a faca e o queijo na mão, porque tem um recurso para fazer isso acontecer, capacitando essas comunidades, né? Quando você vai dar uma olhada lá na internet, tem um monte de advocacy toolkits dessas ONGs transnacionais. O que eles tentam fazer? Justamente isso, capacitar as comunidades para fazer seu próprio advocacy, né? E aqui no Brasil isso ainda é muito tímido. Então, eu participei também de um outro processo bem interessante, a gente tentou criar, ainda não está publicado, mas é uma espécie de kit de ferramentas de advocacy que foi pensado
pelo Imaflora, que é uma ONG ambiental lá de Piracicaba, a cidade onde eu moro. E eu acho que esses são os passos fundamentais, né? É investir na capacitação e investir em redes. Essa é a tendência mundial. Temos que nos articular em rede. Agora, é difícil? A gente acabou de sair de uma mesa em que todos os desafios da articulação em rede estavam colocados. Sim, é difícil, né? E a gente ainda tem todo um caldo de cultura, de personalismo, de clientelismo, de organizações da sociedade civil que tem dono, né, em que não existe... Esse é um problema relacionado à igualdade também, quando a gente faz a distinção entre representação, critério de representatividade, né, a distinção entre representação eleitoral e representação não eleitoral. O presidente da ONG chega ali e fica 15 anos como presidente da ONG, né? E aí? E a governança desse local? Então, fica complicado nesse sentido. Outra questão que eu queria colocar aqui também, tem um texto muito legal que eu queria indicar para vocês, da série Make Change Happen. Eu não lembro exatamente o título, mas ele endereça essa questão do Handemba, se não me engano, que perguntou quanto que os institutos estão usando os discursos dos beneficiários para se legitimizar, né? Ele usa um termo que eu acho até bastante forte, assim, que existem uma série de organizações de sociedade civil que vampirizam, estão numa situação de vampirizar, né, essa relação com os beneficiários, porque, na verdade, escuta, mas não dá voz, né? E essa que é a questão fundamental. Eu sempre falo lá para os meus alunos, eu falo, gente, falar todo mundo pode, né? Isso não é advocacy. Advocacy não é só vocalizar. Advocacy é construir um argumento a ponto de que, e endereçar esse argumento para a pessoa correta, a ponto de que esse argumento seja levado em consideração, né? Do ponto de vista das organizações, o diálogo tem que ser colocado. Então, essa organização tem que conversar com o beneficiário na hora que ela está elaborando o seu plano de ação. E não depois ir lá... prestação de contas não é só você ir lá e falar, olha, nós estamos fazendo uma maravilhosa campanha em pró dessa questão. Tá, mas aí voltando para o Gabriel, tá, tudo bem, mas... Até que ponto eu estou trabalhando para você ou você está trabalhando para mim? Isso aqui, nesse município, não me interessa, né? Então, esse contato maior com o beneficiário é que vai garantir que organizações da sociedade civil possam ter uma representação democrática. Então, acho que o que a gente precisa discutir, esse é o próximo passo, é como é que vai se dar a capacitação para que essa sociedade civil possa realmente fazer uma incidência política com impacto, tá? E como é que eu construo uma representação democrática, partindo do pressuposto que esses grupos não têm mandato? Obrigado, André. Vou fazer mais uma rodada. A gente tem mais uns 15 minutos. Pedir para todo mundo assim, falar bem diretamente. Tem uma pergunta aqui, ali, Daniel. Acho que o Paulo tinha levantado a mão também. Não? Tá. Oi, eu sou Luísa, eu trabalho no Instituto Clima e Sociedade, que é uma instituição que fomenta organizações da sociedade civil. Eu estou achando muito interessante essa discussão, inclusive essa questão da legitimidade. Eu acho que queria ouvir de vocês o quanto que isso não passa por financiar organizações da sociedade civil e dar voz a essas organizações. A discussão de envolver os beneficiários, o exemplo que foi dado com os imigrantes, é super interessante, quando possível, é super necessário. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Quem defende as baleias não vai conversar com as baleias, quem defende a primeira infância não dá para conversar com os bebês e as criancinhas pequenininhas para saber o que é importante para elas. Então, não é uma solução mágica que funcione para todas as causas, né? Eu acho que ter um conjunto de instituições que trabalhem com a mesma causa, seja fazendo advocacy, seja promovendo conhecimento para que as políticas públicas sejam também baseadas em evidências e não simplesmente baseadas no nosso achismo, na nossa dedicação à nossa causa, também é uma chave importante que está precisando entrar na nossa conversa. Obrigado. Daniel. Bom dia, meu nome é Daniel. Eu não vou fazer uma pergunta tão direta, eu vou apontar para vocês, para a mesa como um todo, dois fenômenos que eu estou observando no debate e convido vocês a reagirem, problematizarem o fenômeno. O primeiro é o seguinte: a gente está num debate sobre o público e o privado com a ausência do público.
Então, o que me causa um certo estranhamento, porque que debate que você se instala nessa situação. E eu fico pensando também se não é um sintoma de uma certo manto que o privado veste, se colocando como capaz de resolver todas as questões e todas as soluções que se instalam no campo social. E a outra problematização como fenômeno que eu coloco, e acho que talvez é um certo derivada disso, é que o debate também ele circula por uma esfera talvez mais tecnicista, onde a gente vem reproduzindo questões de planejamento, de metas, de protocolo, de governança, são algumas das palavras que circularam aqui. Eu sinto um pouco falta de um debate, assim, onde é que está, e aí a minha pergunta talvez seja, onde é que está a política dentro dessa história? Porque esta é uma relação que ela não é uma esfera só marcada pela técnica, mas ela é uma esfera marcada pelo político, e eu queria enxergar um pouco isso nessa conversa. Obrigado. Eu me perdi. Quem que estava... Ah, tem duas ali, isso, ali no fundo. Tem aqui também? Não vale ninguém levantar a mão que não tenha levantado antes agora, tá? Olá, meu nome é Marina. Eu sou de uma consultoria que assessora organizações da sociedade civil em advocacy. E eu tenho um questionamento pessoal, uma provocação pessoal, por ter passado também pelo terceiro setor há alguns anos e pela colocação da Juliana sobre a transparência, da Andréia sobre a legitimidade, e também pelo que já foi colocado da questão dos financiadores e dos investidores, perante a sociedade em geral. Como que... Porque, assim, eu vejo que muitas vezes tem uma confusão que a sociedade geral apresenta para as organizações, até que ponto você não está defendendo o interesse do seu financiador, ou até que ponto você tem uma limitação de não investigar o seu financiador, quando é um governo, por exemplo, que financia, quando é uma empresa, principalmente na agenda de defesa de direitos, quanto que você não tem uma limitação de não investigar, justamente por estar sendo financiado, e como a gente lida com isso perante a sociedade em geral, e como que isso se liga também à questão da sustentabilidade econômica das organizações. Obrigada. Obrigada. Meu nome é Alice, do Instituto Clima e Sociedade. Eu queria pegar um pouco o gancho que o Daniel sobre onde é que está a política nessa discussão e entender um pouquinho como é que vocês estão vendo o cenário para esse ano, especificamente para as eleições, e eu não estou falando nem só eleição presidencial, mas, em particular, no Congresso. Muitas vezes, quando a gente fala em advocacy, a gente pensa em defesa como sendo uma atividade mais combativa, mas parte do advocacy também é qualificar a discussão sobre determinados temas. E eu acho que, se não para muita gente, desde o impeachment da Dilma, descobriu-se um Congresso que muita gente não conhecia, ou um nível de fala, de representatividade que causou estranhamento. Então, a minha pergunta é, existe, como defensores de diferentes causas, uma responsabilidade do investimento social em qualificar o debate nessas eleições? Não necessariamente de um candidato ou outro, mas qualificar o debate como um todo, ainda mais nesse contexto de polarização e de dificuldade de discutir ideias e não só lados? Obrigada. Olá, eu sou a Daniele, da Entre Nós, que é uma consultoria que faz justamente planejamento para o investimento social privado. Eu queria dizer que eu estou adorando o debate, apesar de concordar com meu colega ali que faltou alguém de governo e alguém da sociedade civil para representar justamente e falar sobre as necessidades, né? O que eles precisam, né? Que fortalecimento é esse da sociedade civil organizada que essas pessoas estão precisando? A gente trabalha com organizações de base e a gente vê que os desafios e as necessidades são básicas, a ponto de não ter dinheiro para pegar o ônibus e participar de um conselho de educação ou de habitação, né? Muita gente querendo participar, mas sem perspectiva mesmo, né? A minha pergunta é justamente nesse sentido, assim, o que a mesa vê de oportunidades nesse fortalecimento? O que a gente tem que fazer,
né? Porque eu também corroboro muito do pensamento da professora de que os institutos, empresas, não têm que liderar, mas eles têm um papel muito grande na catalisação, no suporte desse fortalecimento, na criação dessas redes que são fundamentais, né? Assim, o que a gente vê é a sociedade civil não conseguindo influenciar políticas públicas. Eu tive prazer de participar do Todos pela Educação, que foi um movimento muito bacana, quando eu estava na Natura e tudo mais. Então, a gente vê o poder que os institutos têm em fazer isso, assim, né? Justamente pelo poder econômico, porque eles podem financiar que essas redes se fortaleçam. Então, eu queria saber, assim, até para a gente terminar no otimismo, né, a mesa, o que vocês veem de boas práticas de fortalecimento, né? Não só que os representantes da mesa, como outras empresas e organizações até fora do Brasil estão fazendo. Obrigado. Eu vou pedir que vocês façam uma resposta às questões que foram trazidas, em 3 minutos cada um, para a gente conseguir concluir, e com otimismo. Então, assim, quem quiser começar. Bom, vou começar, então. Eu acho que, em relação à questão da legitimidade, foi o primeiro ponto a ser colocado. Eu acho que tem várias formas de você construir legitimidade para atuar num campo, né? Eu posso, eu mesmo, internalizar na minha organização conhecimento, produção de conteúdo, trazer os especialistas, e assim eu vou construindo uma legitimidade para poder falar sobre aquele assunto. Ou eu posso me associar com organizações, né, que vão trabalhar em parceria, posso financiar pesquisas, são formas de eu construir legitimidade para atuar num campo, né? No caso específico do Instituto Votorantim, a gente não se coloca como um instituto temático, né, que atua numa causa específica. Mas a gente atua em algumas causas. Então, ao querer atuar nestas causas, a gente vai olhar para as organizações que atuam no tema, para os acadêmicos que atuam no tema, a gente vai olhar para as políticas públicas que entendemos ou que são entendidas, né, por esse grupo, que são relevantes, e, lógico, que aí há escolhas, né? Você pode ter 2, 3 tendências acadêmicas, você pode até dialogar com todos, mas, em algum momento, você toma um partido, né? Mas isso é uma forma de construir legitimidade, né? Assim que a gente procura fazer. E tem institutos e organizações que, em si, internalizam o conhecimento, internalizam o conteúdo, se coloca uma forma de construir legitimidade. Aí eu vou pegar a provocação da Daniele, assim, a sociedade civil está aqui, né? Eu acho que talvez algumas organizações, talvez independentes ou temáticas ou sem vínculo com o setor empresarial, não estejam na mesa, mas o Instituto Empresarial é uma associação, é uma entidade da sociedade civil, né? E muitas têm legitimidade para falar sobre o tema. Eu acho que a gente também precisa tomar cuidado, e eu acho importante a pluralidade, mas, assim, tem organizações de base empresarial que têm legitimidade para liderar causas, inclusive, para liderar temas, para liderar debates, né? É lógico que não são todos os temas, né, e não são todas as organizações, mas tem organizações que sim, que constroem um conteúdo e que conseguem, sim, se posicionar porque tem acúmulo de conhecimento, tem legitimidade para fazer e protagonizar e liderar, inclusive, redes e temas. E aí, pegando a provocação do Daniel, eu acho que a política tá aqui, de fato, o setor público não está. E aí talvez tenha sido não sei se foi uma escolha ou se foi um lapso, né? Mas, de fato, poderia estar. Mas o que eu acho importante, acho que a política está aqui. Quando a gente fala de interesses, o que é a política? Né? A negociação de interesses, né? São as relações de poder e as negociações de interesses que se estabelecem. Acho que a gente falou que os interesses privados estão colocados aqui o tempo todo. Então, a política está aqui, sim, né? Eu não acho que foi um debate só que ficou mirando em tecnicismos. Eu acho que, para que a gente possa ter o exercício da política dentro de preceitos republicanos, democráticos, acho que existem alguns mecanismos que ajudam a assegurar isso, né? Então, acho que está bem colocado, na minha visão, a questão política quando a gente tratou de interesses aqui e admitiu que eles existem e que, às vezes, são conflitantes, né? E acho que essa complexidade que é o bacana, e por isso que, às vezes,
o que você chamou de tecnicismo ajuda, né? A governança ajuda você equalizar ou reduzir conflitos de interesses que existem, né? E que, se você não admite, você não consegue gerenciar, né? E aí, o último ponto sobre eleições, eu não lembro agora quem perguntou, eu acho que, de fato, a gente tem um ano bastante complexo. Eu acho que a temática de eleições ela é preocupante, porque acho que o grande risco que tem, né, é que a gente tem um processo eleitoral esvaziado nas discussões, né, desacreditado pela população. Eu acho que esse é um grande risco, né? Então, eu acho que precisa haver um esforço para que o processo das eleições seja um processo valorizado, né, e que se entenda a real importância dele. Nesse sentido, a gente, na Votorantim, ainda não posso dar detalhes no projeto, mas a gente vai lançar, provavelmente no comecinho de junho, um projeto e uma ação em torno do processo das eleições de 2018, no sentido de ajudar, de oferecer ferramentas para que o cidadão, o eleitor, possa refletir de uma forma estruturada sobre o seu voto. Então, essa é uma temática que está bastante presente nas nossas discussões, na nossa preocupação, porque a gente vê um esvaziamento desse processo e o risco grande de que os votos sejam pouco qualificados, né, pouco refletidos, ou sejam votos de protesto e de indignação, e aí a consequência de você ter um Congresso com votos de protesto pode ser muito, muito complicado. Bom, eu não vou conseguir responder todas, acho que eu vou escolher 3 tópicos aqui, começando pelo primeiro, sobre uma pergunta que veio sobre o quanto que quem está recebendo o recurso consegue também questionar, né? Foi uma pergunta da Molina. E, de fato, isso é uma questão, existe sempre uma relação de poder quando você é doador e donatário, né? Então, acho que isso não sai de cima da mesa. Mas eu acho que foi muito legal um caso que a gente teve de um parceiro que a gente queria muito trabalhar e fazer um projeto no Nordeste, e que a gente veio com os nossos instrumentos, né, do diligence, vamos lá, vamos analisar o parceiro, e a gente acabou também passando por um processo de due diligence, né? Então, o parceiro falou, olha, por mais que a gente esteja aqui na condição de receber o recurso, a gente também quer saber de quem que a gente está recebendo. Então, foi a primeira vez, eu acho, que a gente teve um processo que também a gente ficou esperando, foi, de fato, assim, um namoro em que a gente ficou esperando a outra parte aceitar também. Então, são muito poucas as organizações da sociedade civil que precisam muito do recurso e que têm essa coragem também de escolher de quem vão receber esse recurso, né? Então, acho que foi para nós um super aprendizado, falar, nossa, a gente também está sendo avaliado, e eu, pessoalmente, tive que me envolver em conversas para explicar diversas coisas, né? Então, acho que isso é uma provocação que fica também para a sociedade civil, mesmo disputando aí recursos que são escassos. Acho que o ponto do Daniel, o Rafael falou bastante já, mas eu acho que dentro de cada tema que a gente trabalha, Daniel, tem uma escolha política, né? Mesmo se a gente falar de educação, existem várias visões de mundo diferentes entre os institutos e fundações empresariais. E quando a gente fala de trabalho escravo, também, né? Um outro tema que a gente vê que, às vezes, a gente está com uma outra fundação num projeto em que a gente está super alinhado, mas no tema trabalho escravo a gente está desalinhado. E eu acho que a escolha onde você vai colocar o seu recurso, quem você vai apoiar, que tipo de pauta de advocacy faz sentido, é uma escolha política, né? Eu vou ou não junto com esse grupo de organizações que está advogando por X, né? Então, acho que a gente poderia ter falado mais sobre isso, mas acho que você entra num tema a tema, né? Cada tema tem a sua agenda política e as suas visões. E acho que, por último, para terminar com um pouquinho de otimismo, falando de desenvolvimento institucional, é uma aposta que eu acho que a gente tem que continuar fazendo. A gente já teve essa discussão no ano passado, ou até retrasado, do Congresso GIF. Eu já nem lembro se foi no passado ou no retrasado. Foi no último. Ah, então foi o último. Então, acertei. Foi o último congresso, porém, há 2 anos atrás, que falava exatamente disso, né? O quanto que também nós, institutos e fundações, temos que investir
na infraestrutura, quer dizer, no desenvolvimento das organizações, o que a gente chama de core support, desenvolvimento institucional, que não existe quase recurso para isso, né? A gente sempre foca o investimento, a maior parte das fundações e institutos só tem investimento disponível para projeto, número de beneficiários, e se eu não tiver isso no final, eu não consigo apoiar. Só que essas organizações precisam ter, minimamente, pessoas capazes, recurso para se manter, uma governança mínima, recurso para se capacitar, e não existe dinheiro disponível, assim, é muito difícil, né? Então, acho que fica também o convite para, gente, para termos bons projetos, precisamos investir no desenvolvimento das organizações. Isso é muito necessário. Obrigado. Para finalizar, Andréa. Ok, só duas questões. Pegando a fala da Juliana. Juliana, eu adorei essa sua última colocação, porque eu estava pensando justamente nisso, para responder a pergunta da Daniele, né? Para a gente responder em alto astral. Quer dizer, uma grande oportunidade para o fortalecimento da democracia, não das organizações da sociedade civil, seriam os institutos e fundações articularem-se em rede para ter mais impacto, né? Se a gente for fazer um diagnóstico, quantos institutos e fundações trabalham com o tema educação? Assim, investindo em projetos pontuais, né? Porque, assim, eu acho que, quando a gente vai articular em rede, tem duas questões que têm que ficar claras. Você pode ter discussões e querer chegar a um consenso, ou você pode dar vazão e dar vez ao consentimento, né? Então, talvez atuar mais no consentimento do que no consenso seja uma questão importante. E eu gostei muito também da provocação da Luísa, porque ela fez a pergunta e já deu a resposta. Obrigada, Luísa, vou pensar mais nisso. Realmente, quando você tem um beneficiário que não pode falar sobre si mesmo, então ele não pode dizer o que ele está querendo, como as baleias, por exemplo, você precisa, então, articular as próprias organizações que falam em defesa do meio ambiente, ou dos autistas, ou coisa do gênero. Tá? Agora, um ponto que eu acho que apareceu na fala do Gabriel, mas não apareceu muito na nossa fala, é a questão da produção do conhecimento, e tem a ver com a pergunta da Alice, né? Como é que a gente qualifica o debate no Congresso Nacional? Ninguém nunca vai esquecer aquele dia do impeachment da Dilma. Quem assistiu aquilo jamais vai esquecer aquilo. Bom, é produzindo conhecimento e disseminando esse conhecimento. E quem mais poderá fazer isso do que as organizações da sociedade civil, com o apoio dos institutos e fundações, né? Então, eu acho que a mensagem aqui de otimismo é: colaboração é preciso, né? Sociedade civil, mercado e Estado atuando isoladamente não vão conseguir mudar o Brasil. Nós precisamos estar todos juntos, numa rede colaborativa e em coprodução das políticas públicas. As políticas públicas não podem ser monopólio do Estado. Eles não são monopólio do Estado. Só que a gente precisa ter, sim, um pouco de técnica para poder fazer uma incidência que gere impacto. Obrigada. Muito obrigado aos 3 palestrantes.